Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Muito bem, boa noite, obrigado pela audiência aqui da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Estamos começando o Plantão do Evangelho no Lar, mais um estudo deste livro. Deixa eu pegar meu livrinho antiguinho aqui, vou mostrar para quem está na TV, quem está no meu, esse antigo aqui, mas acho que é a capa mais conhecida também, antigão. Salvador Gentili, a tradução, né? Bom, eu estudava com ele lá em 1996. Eu sou antigo também, é isso aí. Tradução do Salvador Gentili. Esse aqui eu estudava lá no Centro Espírita. E estou aqui para mais um capítulo, junto com comunicadora querida da nossa Fundação André Luiz, para falar sobre a moral estranha, quem não odeia seu pai e sua mãe. Mas antes tem uma abertura, uma prece, já o pessoal no Face chegando, no YouTube também. Boa noite para ela. Beth Rei, que também participa do Pronto Atendimento toda terça-feira comigo. Tudo bem, Beth? Tudo bem, boa noite, Alexandre, boa noite a todos que estão conectados aqui, né? Esse evangelho, nessa reunião de pensamentos e sentimentos, onde nós refletimos juntos sobre as palavras de Jesus à luz da doutrina espírita, e é um grande prazer nós estarmos aqui reunidos nesse momento. Muito bem, vamos começar aqui. Quero que me acompanhe você, ouvinte e telespectador, nessa abertura, nessa oração. E no final a Beth fará para nós uma vibração bacana e também para encerrarmos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, venha conosco, queridos amigos e amigos da espiritualidade, os amigos espirituais, que sempre chegam para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro do nosso codificador Allan Kardec. Que você esteja conosco para mais um momento de aprendizado, que nós possamos, mais uma vez, ainda que seja um capítulo que nós tenhamos estudado diversas vezes, mas é isso, a doutrina espírita, ela é uma doutrina para que nós estudemos. E em cada vez que nós abordarmos um tema, teremos uma maneira diferente de ter de uma visão deste tema, uma nova perspectiva, um novo olhar. A doutrina, ela é ampla, ainda quando nós repetimos o tema abordado. Cada dia, um novo aprendizado. Que os espíritos amigos aqui estejam, e aí, no seu lar, para este momento de estudo, de aprendizado, de comunhão, de união, de irmandade, para este intento tão maravilhoso, que é o plantão do Evangelho no Lar. Que assim seja. Muito bem, mande a sua participação para nós ali pelo Facebook da TV Mundo Maior, também pelo YouTube RBN TV MM, pelo WhatsApp 996433827, o telefone do ouvinte é o 0800 979 5011. E vamos aquecer nesse frio que faz nesse nosso país. Tem lugar que está calor, né? No Nordeste está um tempinho melhor. Não é aqui, né, Alexandre? Não é aqui, né? Sul-Sudeste, nós estamos aí orando também para que nossos irmãos sejam acolhidos, né? É verdade. Os irmãos que estão aí, todos somos irmãos, né? Os irmãos que estão em situação de rua, que eles possam todas as noites conseguir um lugar para descansar, repousar e se proteger desse frio que eu olhei agora aqui há pouquinho, agora há pouco estava aqui 8 graus, já baixa muito rápido a temperatura esses dias. Moral Estranha, capítulo 23, no item 3, que fala sobre quem não odeia seu pai e sua mãe. É esse que nós vamos estudar, hein, gente?
Certas palavras, muito raras, de resto, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo que instintivamente se rejeita seu sentido literal, e a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois da sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, é lícito crer que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido, ou que não é menos provável o sentido primitivo pôde sofrer alguma alteração, passando de uma língua para outra. Bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê nos fatos históricos. A palavra ódio, nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso. Não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele a pronunciou e, na afirmação, saber se, na língua em que se exprimia, essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nessa passagem de São João, aquele que odeia a sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna, é certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos. Vamos por aqui, nesse começo, né, Beth? Estudar o Evangelho requer muita atenção, né? Porque tem esses detalhes. O Severino Celestino, que é um grande estudioso da Bíblia, né? Ele fala muito sobre isso, do tempo, aquela época, o que a palavra dizia, se tinha o mesmo significado que tem hoje, né? Às vezes eram vários significados, usava-se a mesma palavra para várias situações. Então, não basta ler o Evangelho, né? Preciso estudar, verificar o que o Evangelho gostaria de dizer. E isso, uma coisa muito importante que eu noto aqui, é que Jesus não escreveu, né? Depois dele, escreveram. E às vezes a gente ainda fala assim, não, porque Jesus escreveu, mas ele não escreveu, né? A gente pode até falar disso, né, Beth? Essa passagem em que os apóstolos ali estiveram com ele, os irmãos que o seguiram e depois vieram e nos trouxeram esse ensinamento do nosso mestre. E falar do ódio, né? Porque o ódio, como diz, né? Será que Jesus falou dessa forma? Então, Alexandre, é muito interessante, né? Isso que Kardec pontua aqui, que eu acho algo vital. Se a gente pensar que o Evangelho, segundo o Espiritismo, né, foi escrito há mais de 100 anos, né? E que ele já trazia essa visão de nós analisarmos os ensinamentos de Jesus relacionados ao seu conteúdo moral, né, de acordo com a época em que foi colocado, e também nessa questão de que Jesus não escreveu esses relatos evangélicos. Então, hoje, a maior parte dos estudiosos, eles têm certeza de duas coisas. Primeiro, que os evangelhos foram escritos muito tempo depois da passagem de Jesus. E depois que, quando nós falamos, o Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de Mateus, Evangelho de João, que não foram especificamente eles que escreveram esses relatos, mas pessoas ligadas a eles com aquele pensamento que foram trazer esses relatos escritos. Então, Alexandre, você já viu quando a gente conta uma história? Nós conversamos, você me contou uma história. Aí depois eu vou replicar essa história para uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa vai contar a história para a quarta. Quando chegou na quarta, o que aconteceu? Já tem algo diferente. Ou muita coisa diferente, né? Então, você imagina que todos esses primeiras décadas,
O Evangelho, os ensinos de Jesus, as suas palavras, elas foram passadas pelo método da tradição oral. O que quer dizer isso? Um contando para o outro, porque a maior parte da população na Palestina não sabia ler e escrever, porque nós não tínhamos nenhum meio de comunicação que nós temos hoje, né? Hoje, assim, às vezes é até difícil a gente imaginar um momento desse, porque você tem tanta coisa. Você tem o computador, você tem o celular, você tem a televisão, você tem o rádio, você tem o jornal, você tem 1 milhão de coisas. E naquela época você não tinha nada disso, né? Você não se sabia nada disso, ainda não era esse conhecimento. Então, olha só, os estudiosos, eles acham que o primeiro evangelho que foi escrito foi o Evangelho de Marcos, por volta do ano 55 a 60 depois de Cristo. Nós estamos falando quase de 6 décadas depois da passagem de Jesus. Muito tempo. O Evangelho de Lucas, de Mateus, seria por volta do ano de 80, 85 depois de Cristo. O Evangelho de João é mais tardio ainda. Então, para começar, tem essa questão de que eles foram relatos que foram escritos muito depois e que vieram dessa tradição oral, né? Onde você um passava para o outro. É muito interessante que na obra Paulo e Estevão, que é um romance espetacular, né, do espírito Emmanuel, trazido pelo Chico Xavier, você encontra ali que Mateus tinha umas anotações, né? A gente vai lembrar que Mateus era publicano, né? Ele fazia coleta de impostos, então provavelmente ele sabia, né, escrever, tá certo? E ali no livro ele conta que essas anotações de Mateus, né, que já existiam, elas circulavam entre os apóstolos e aqueles que sabiam escrever faziam algumas cópias, inclusive uma cópia dessa vai chegar para Paulo de Tarso através de Gamaliel naquela época. Então, primeiro tem esse fator. Depois tem aquilo que você destacou e Kardec destaca aqui no texto, de que o sentido da palavra não é o mesmo que a gente tem hoje, né? Olha só, a língua que Jesus falava, que era uma língua popular, era o aramaico, que era um dialeto do siríaco, tá certo? Essa era a linguagem dos apóstolos. Os evangelhos foram escritos em grego, e todas essas décadas depois. E quando a gente sabe, vai traduzir uma música do inglês para o português ou do português para o inglês. Como é que fica? Tem palavras, inclusive, que a gente aproxima, mas não tem uma tradução especial, né? Por exemplo, a palavra saudade que a gente tem em português, ela não tem tradução no inglês. Ela não existe essa palavra saudade, esse sentimento é expresso de uma outra forma, mas não numa palavra como saudade no inglês, por exemplo. Então, quando o Kardec ainda vai colocar aqui para nós que essa palavra que está aqui traduzida como odiar, e em algumas traduções bíblicas consta aborrecer, em vez de odiar pai e mãe, está aborrecer, não quer dizer o que nós sentimos hoje, o que nós pensamos de odiar, né? Odiar é uma coisa extremamente intensa e negativa, mas que o odiar é amar menos, por exemplo. É uma condição de onde você põe uma gradação menor nesse sentimento, que também quando a gente fala em amor, né, Alexandre, é complicado também, porque amor abarca um monte de sentimentos diferentes. Você tem Exatamente. amor de mãe, amor de irmão, amor a Deus, amor à sua profissão, não é? Amor à pátria, não é? São sentimentos diversos, né? Palavra usada de várias formas, né? Muitos usam em todo momento, ô meu amor, tudo bem? Né? Até no Não atendimento. é?
no meu amor, posso te ajudar? Né? Então, assim, é E às uma vezes até palavra uma que... pessoa estranha, né, que te atende até Isso, numa coisa e fala, e assim, é uma forma carinhosa, mas significa totalmente diferente, por exemplo, de um relacionamento íntimo que você tenha, né? exato, é. Então, olha só como a gente tem que ter esse cuidado, porque o que que acontece, Alexandre? Se a gente se prender à palavra, e a nossa concepção da palavra hoje, muitas vezes a gente perde o fio da meada. Porque se nós imaginarmos que Jesus ia falar assim, olha, precisa odiar o pai e a mãe, falar, peraí, então, que ensinamento é esse? Que ser é esse? Eu não vou Então, seguir não nem é desse aí, isso. não. É, eu não vou seguir Exatamente. ele, Então, não. você precisa, como você falou, ter uma outra abrangência. A gente precisa refletir. E, aliás, é muito interessante isso, porque os ensinos de Jesus, à primeira vista, tem, por exemplo, parábolas dele que ele traz que parecem coisas bobinhas, assim, superficiais, mas não tem nada do que ele falou que é superficial. Na verdade, quanto mais você vai conhecendo, é como se tivesse camadas, sabe? E aí você vai penetrando e você vai vendo a abrangência daquilo que ele falou. É muito rico isso, tudo que você traz, porque quantos aqui assistindo, ouvindo, tinham essa informação? Nossa, mas o Evangelho foi escrito 60 anos depois, 40, 30, né? Depois de todo esse tempo que eles resolveram colocar ali no papel, escrever, falar, olha, teve alguém que disse uns negócios aí que eu vou colocar aqui para vocês, né? Uns ensinamentos. Realmente é algo assim de se pensar muito, né? E refletir. E não tira o mérito, claro, da obra, não tira o mérito do que Jesus nos trouxe, mas nós precisamos, né, Beth, estarmos aí atentos para essas interpretações, né? Mas é assim, né, Alexandre? Aí, por um outro lado, você vê o quão importante foi o que ele trouxe, que viveu durante todo esse tempo no coração e na mente das pessoas que guardavam aquilo e passavam aquilo como uma verdadeira relíquia de ensinamento para o seu próximo, né? Então a gente imagina um pai passando para o filho, a mãe passando para o seu Isso. filho, alguém que ali estava como um tutor, um professor, um líder espiritual daquela comunidade que passava para aqueles que ouviam. Então, assim, veja que só uma mensagem muito forte e verdadeira consegue persistir além do tempo e trazer até hoje essa amplitude de conhecimento, e não só de conhecimento, essa vibração, que quando você vê as palavras de Jesus, você sente uma coisa especial, você sente uma vibração diferente. Você falando dessa questão de, né, da oralidade, de passar, os essênios entram em algum momento nessa nesse olhar que você está colocando para nós? Olha, Alexandre, os essênios, eles eram uma, digamos assim, uma seita, né? Que na época de Jesus ali estava, e eles eram conhecidos como uma comunidade, assim, que eles tinham uma ética moral muito forte, muito intensa. E eles traduziam isso na vida deles, na vida comunitária. Então, em termos de ter posses materiais, em termos da conduta moral, em termos de questões assim de alimentação, de trabalho, de relacionamentos, né? A maioria deles eles eram celibatários, muitos deles, né? Então, eles eram reconhecidamente um grupamento que tinha uma elevação moral distinta, uma preocupação espiritual muito grande. E aí, eles, até muitos, questionavam assim: ah, mas Jesus viveu entre os essênios? Jesus aprendeu algo com os essênios? Então, o que a nossa literatura espírita diz para nós, né? Emmanuel, também
comandante Edgar Armon, né, que encarnou entre nós, que foi um companheiro que fundou a Escola de Aprendizes do Evangelho, primeiro na Federação Espírita do Estado de São Paulo, e essa aí que deu origem às escolas, né, espíritas em todo o nosso país e fora deles hoje, né, fora do nosso país. Eles falam que não, porque Jesus não precisava aprender com os essênios, ele já tinha toda essa autoridade moral, esse conhecimento. Mas, com certeza, os essênios, eles marcaram uma época por já se distinguirem nessa questão. E eles traziam, já tinham os seus ensinamentos, porque, olha só, Alexandre, a gente já falou isso da outra vez, né? Quando você tem uma verdade espiritual real, ela se propaga em vários grupamentos. Elas são trazidas, em geral, por vários grupos diferentes em vários locais do globo terrestre, porque não é só em um local, né? Isso acontece, começa a disseminar em vários locais. Lembra como Kardec fez a própria codificação Exato. do Livro dos Espíritos? Ele mandou as questões para vários médiuns, né? E ele recebia as respostas e batia as respostas, né? Ele confirmava aquelas respostas. Então, eles têm, sim, esse vigor, têm essa atuação importante, mas a gente não pode falar que Jesus aprendeu deles, tá? Jesus já tinha esse gabarito moral consigo, já trouxe, né? Vamos Já lá. era, né? Ele Já já é. era, né? Vamos continuar aqui no nosso item 3, né? A língua hebraica não era rica, a Beth falou disso, né? A língua hebraica não era rica e havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquele que no Gênesis designa as fases da criação e serviu a uma só vez para exprimir um período de tempo qualquer e a revolução diurna. Daí, mais tarde, sua tradução para a palavra dia e a crença que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco da agulha. Beth, se a gente lê assim só, né, não tiver muita atenção, fala assim, gente, eu estou entendendo esse negócio, não, do camelo, da agulha, né? Ah, mas vamos ver isso, Alexandre. É o seguinte, então, como a gente falou, né, era o aramaico, depois foi escrito em grego, e eu estava pensando, e depois foi trazido para o latim, né? E do latim ainda foi traduzido depois para as nossas línguas atuais, não é isso? Então, você vê Exatamente. só que a complicação. Mas olha só, quando a gente lê no Antigo Testamento, lá na, quando fala da criação do mundo, não é isso? No livro Gênesis, aí a gente vai ter que o mundo foi formado em quantos dias, Alexandre? O mundo foi Não é feito, isso? Né? 6 dias e no sétimo Deus descansou, não é assim? e como diz aqui, em tempos de 6 vezes de 24 horas, né? Então, Então, é foram o que seis nós dias que lá vivemos. Moisés, né? Que o livro é atribuído a Moisés, tá certo? E que fala assim, que no primeiro dia apareceu o firmamento, depois vai aparecendo a vegetação, e depois foram aparecendo os animais, aí aparece o homem. E no sétimo dia Deus descansou. Então, é uma alegoria que é trazido ali para. E Kardec é brilhante quando, no livro A Gênese, ele faz essa comparação da Gênese mosaica com a Gênese, que é a história nossa, que é a ciência, ou melhor dizendo, que a nossa ciência conta. Então, ele fala assim, que esses dias, na verdade, são grandes períodos de tempo, que são as eras. E a gente não teve vários períodos de tempo, de eras, na formação do planeta? Né? No primeiro se fala lá da bola incandescente, né? Que o nosso planeta é inabitável. Aí foi resfriando através dos oceanos, aí foi aparecendo os oceanos, aí foi aparecendo essa divisão do firmamento do céu.
Kardec, no livro A Gênese, né, ele tem um capítulo que ele fala só sobre isso, e ele compara os dias lá da fala, né, de Moisés, né, da Gênese mosaica, com a nossa ciência. E você vê que dentro do aquele dia bate exatamente com determinada era geológica que nós vivemos. Então é isso que ele está trazendo aqui, né? Que, por exemplo, aquilo que foi uma hora traduzido por dia não é um dia, são eras, né, de formação. E aqui, quando fala do camelo, você lembra aquela história que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar Entrar no no reino reino dos dos céus, céus. Isso aí. não é? Então, Exato. assim, não é que Jesus está falando que a riqueza ela é ruim por si só. Ela não é ruim por si só, pelo contrário, ela é um instrumento de progresso, né? A riqueza, quando bem usada, ela favorece, por exemplo, vários empregos, várias realizações. Olha só, se você não tivesse o investimento que teve para a elaboração dessas vacinas do Covid, um grande investimento que foi feito, não só intelectual, mas teve que ter dinheiro, você concorda? Teve que ter uma riqueza empregada. Como é que nós estaríamos hoje, né? Dentro de todo esse processo da pandemia. Mas ele adverte que a riqueza é um fator de apego à matéria. Então, que muitas vezes, quando a gente está tão apegado, ele usa essa analogia. E essa analogia, ela é discutida por vários estudiosos também, porque em algumas traduções, camelo e cabo é muito parecida a palavra. Então, você já pensou se de repente, a hora que foi esse monte de tradução, alguém escreveu uma letrinha lá que ficou meio borrada, meio errônea? Então, tem traduções, por exemplo, armênias que falam dessa questão de cabo. Então, assim, é mais fácil um cabo passar no fundo da agulha do que o rico adentrar no reino dos céus. É isso que ele está colocando. E também tem outros autores que falam que exatamente o que estava se falando é que existiam algumas portinholas nas muralhas, que eram portinhas pequenas, né? Onde se adentrava, se saía e se adentrava no final do dia. Então, que ele estava usando essa analogia em relação a isso que existia, dessas portinhas das pessoas entrarem, né? Ao final do dia dentro daquelas cidades. Mas ele está trazendo exatamente essa questão, que nas traduções pode ter tido alguma alteração em alguma palavra, e que isso é uma coisa que não tem como a gente corrigir, a gente não tem como saber exatamente, até porque esses manuscritos, muitos deles têm uma determinada integridade e outros você conseguiu esses manuscritos. A maioria dos manuscritos originais você não tem. São muitos Verdade. séculos que passaram, nem se preocupavam nisso, né? Então a gente tem que sempre tomar esse cuidado. Cuidado com a palavra. Vamos ver qual que é o fundo moral disso. É isso que é o conteúdo mais importante. Muito bem. Bom, primeiro eu vou aqui falar com o pessoal que participa toda noite com a gente e manda aqui pelo WhatsApp, pelo telefone, que Margarete Papinelli está lá recebendo. Eu digo lá porque ela está no prédio de comunicações FEAL, onde é o estúdio da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Valeu, Margarete. Boa noite a todos acompanhando sempre este precioso evangelho. Abraços, Maria Esther de São Paulo. Boa noite, meus queridos e amados Alexandre e Elizabeth. Vamos estudar. Já Liomar de Santo Estevão, também com a gente. Socorro Linhares e família, eles estão em Juazeiro do Norte, no Ceará. A Helena Maria, boa noite, meus queridos do plantão, que Deus abençoe, cidade de Sabará, Minas. Também a Ângela Freitas, de Mundo Novo, na Bahia, abraçando final de semana, um abençoado final de semana para todos, para você também, Ângela Freitas, no Facebook da nossa TV Mundo Maior,
Magali Rezende, linda tarde a todos. Vilma Lima, de Mundo Novo. É isso também? A Ângela Freitas e a Vilma Lima se conhecem? De Mundo Novo? Inês Timóteo, boa noite, Sorocaba. Luzimar Martins, Dado Bueno, também Maria Cristina Falcão, Luzimar Elobalta. Bem-vindos ao meu lar. Mário Brites Mendieta, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Luzimar, falei. Nívia Freitas, também Elza Anacleto. Só o Evangelho para nos aquecer. Bem-vindo. Nívia Freitas, falei dela. Aqui o pessoal vai chamando aqui os amigos para participar, marcando a Sandra Ferreira. Maria Silva Ribeiro. Ângela Gonçalves, Gilda Felberg, em Pelotas, Rio Grande do Sul. Só o pessoal que está lá com 45 graus de calor, né? Também a Isis Kirchen. Eu só vou até aí. O restante eu não sei ler, não, Isis. Bonito nome, mas eu não sei pronunciar. Jorge Vicente, Nívia Freitas chamando a Dini Freitas, olha que bacana. Naide Zonelli, no Mundo Novo Bahia. Gente, vocês são tudo amigo de Mundo Novo na Bahia? Ou vocês não se conhecem? Ou é a família? Conta para mim. Carlos Meireles, na Espanha. A Graziela Alves, Deus é bom o tempo todo. God is good all time. Tem um filme que fala disso. Belo Horizonte, Custódio, está em Natal. Você vê, Beth? Quanta gente de vários lugares, né? Mas tem muita gente do Sul. Janice que bom, também né? tá lá em Porto Bom, Alegre. graças a Deus. Eu acho que estão todos encarnados ainda, porque com o frio que deve estar por aí, mas estão por aqui. Maria da Penha, de São Paulo. Célia Felisberto, muito bem, depois eu falo mais, tá bom? E vamos continuar aqui estudando para dar tempo de concluirmos o item 3. Boa noite, Deise Mansano. É preciso, aliás, ter em conta os costumes e o caráter dos povos que influem sobre o gênio particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa. De uma língua a outra, a mesma palavra tem mais ou menos energia. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia em uma e não significar em outra, segundo a ideia que a ela se atribuiu. E na mesma língua, certas palavras perdem seu significado. Alguns séculos depois. Por isso, uma tradução rigorosamente literal não exprime sempre perfeitamente o pensamento. E, para ser exata, é preciso, por vezes, empregar não as palavras correspondentes, mas palavras equivalentes ou perífrases. Acho que é isso, né? Isso. Beth, é o que a gente está falando, né? Dessa questão dos locais, das traduções também, até chegar aqui. E eu sempre falo uma coisa, Beth. A Bíblia, né? Esse livro sagrado para todos. Até ela chegar aqui nessa nossa língua portuguesa, e o povo está brigando aí em nome de Jesus, porque diz na Bíblia, porque a Bíblia fala, a Bíblia diz, e a gente, como eu já disse, ninguém desmerece a Bíblia, até porque o início dos nossos livros aqui, o Evangelho, já traz os trechos, né, bíblicos, os trechos do Evangelho. Então, mas a gente tem que parar para pensar nessas possibilidades, né, nessas pequenas curvas que o idioma naturalmente fez em algumas frases, né? Claro que no sentido, alguém disse aqui da questão, não cheguei no nome daqui da pessoa ainda, estava mais para baixo falando do sentido, aqui o Carlos Meireles, realmente os ensinamentos de Cristo foram grandiosos. Ainda que o sentido das palavras sofreram uma mudança, a moral ensinada por Cristo foi aflorada em todos nós, embora não a praticamos como deveríamos. Ela não se perdeu, é isso mesmo, né, Beth? Então, assim, isso que é importante. O Carlos foi muito feliz nessa colocação, porque, na verdade, assim, aqui bem no início do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca assim que
traduções, adulterações, sejam voluntárias ou incidentais foram realizadas, interpretações são diferentes em relação às palavras do Cristo, mas que o seu conteúdo moral, esse conteúdo não pode ser retirado, né? Então, a forma, ela não ensombrece a luz que está ali, né? Então, realmente, assim, quando nós meditamos e entendemos, é isso que ele está falando aqui, entenda a situação, entenda o costume, entenda aquilo que a linguagem busca traduzir, aí você consegue assimilar a questão moral. E isso é imutável. Então, por isso que esse capítulo chama moral estranha, não é isso? Porque fala assim, nossa, Uhum. mas foi Jesus que falou isso, você odiar pai e mãe, aborrecer pai e mãe, então, mas não é odiar, né? Não é odiar no sentido que nós entendemos hoje. É uma tradução que foi realizada várias vezes e que, assim, traz essa palavra que para nós é muito intensa, mas não quer dizer isso, né? Pelo contrário, em vários outros momentos, ele coloca como obrigatoriedade, como dever esse respeito e amor ao semelhante, principalmente aos pais, né? Muito bem. Olha, a Ângela lá de Mundo Novo diz: frequentamos o mesmo centro espírita. Que bacana. Ah, que É, por isso que eles bacana! estão também todos juntos aí acompanhando. Legal! Um Ah, abraço que aí para bom, hein? Mundo Novo na Bahia, hein? Que beleza, gostei. Um abração para eles, né, Alexandre? Para Isso. todos, mas é bacana, né? Por isso que eles Ô, são. Poxa, Doris Lima, Geralda Cabral de Arthur Alvim. Sabe que eu cresci em Arthur Alvim, ô Doris? Coab 1, Arthur Alvim, Zona Leste de São Paulo, Praça do Morcegão, bem em frente ali. É ali que eu cresci. Também o Antônio Vargas, a riqueza é uma difícil prova que escolhemos, talvez para examinar a capacidade de compartilhar o que temos com aqueles cuja prova consista em privações materiais e, por que não intelectuais. Também, ele diz, o equívoco do anacronismo causa grandes confusões. Maísa Forio também diz o seguinte: a doutrina espírita nos faz pensar, refletir, não nos coloca cabresto. Muito bem. No YouTube, que o pessoal participa também, como Aparecida Martins, Rafael Barbosa, Paulo Camargo, boa noite, amigos, lendo os itens 1 e 2, e este entendi o odiar como desapego, igual quando o mestre fala puro como a pomba, prudente como a serpente, estar no mundo e não ser do mundo, que acham? Isso aí. Paulo Camargo, falando sobre o livro Paulo Estevão, Aborrecer, encaixa muito bem quando Saulo teve que defender o carpinteiro perante seu pai em Tarso. Excelente obra. Muito bem a participação de todos aqui. Vamos ótimo. para o último trecho aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3 do capítulo 23. Essas advertências encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e dos Evangelhos em particular. Se não se leva em conta o meio no qual viveu Jesus, fica-se exposto a equivocar-se sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de comparar os outros a si mesmo. Por essa razão, é preciso, pois, afastar da palavra ódio a acepção moderna, como contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Aí, Betilda. Eu estava pensando na colocação que um companheiro fez aí, exatamente assim, esse aborrecer ou esse odiar, que não é, né, o que fala Uhum. na nossa linguagem, não é o mesmo sentido, é a gente respeitar, amar, acolher, auxiliar os nossos pais, porque isso é uma obrigação, ninguém faz, isso não é um favor que nós fazemos a ele, né? É uma obrigação, mas o nosso amor a Deus e a verdade tem que ser absoluto mesmo em relação a isso. Obviamente que quando a gente ama o nosso próximo, isso é uma demonstração de amor a Deus. E quando nós fazemos o melhor para os nossos familiares, para os nossos pais, é uma demonstração de amor a Deus. Mas muitas vezes
há situações onde se impõe, né, uma escolha entre esse amor maior, absoluto a Deus, em relação mesmo às pessoas mais próximas. E a gente precisa ter essa ideia de que esse amor a Deus abarca tudo e ele é o que tem que estar incondicional dentro de nós. Muito bem, foi o Paulo Camargo, que ele falou do livro Paulo Estevão, né? Por sinal, né? Um abraço, Walter Machado também. Por sinal, Paulo Estevão é tão lindo, né? Claro que a gente sempre destaca aquela parte, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu fico já imaginando no cinema como seria o filme Paulo Estevão, que lindo, né? Não, eu Vai dar acho trabalho para maravilhoso. fazer. É, vai dar Eu, trabalho para fazer, assim, mas todos os romances do Emmanuel são pérolas, né? Eu acho que são pedras preciosas para a gente, exato. porque mostra muito de como nós somos. Muitos dos personagens têm vivências nossas, mas Paulo Estevão tem algo de especial, né? E exatamente mostra essa transformação, esse Uhum. chamado, e aonde ele, nesse momento que você falou, ele se entrega e aí ele vai vivenciar, igual o nosso companheiro falou. A gente conhece, a gente sabe que é o correto, mas ainda não consegue vivenciar nessa potencialidade os ensinos de Jesus, né? E se a gente ficar muito ligado à letra, o próprio apóstolo Paulo, a letra que mata, né? A gente tem que pensar no espírito que vivifica. O que Uhum. está ali por trás? Qual que é a moral? Qual é o conteúdo que está? É isso que a gente sempre deve buscar. Bert Rei, muito bem. Aqui chegamos no final do item 3 da Moral Estranha. Semana que vem continua, o André Marusso continua aí os estudos. E muito obrigado pela sua participação, aqueceu aqui nossa noite, o Evangelho, né? O plantão do Evangelho no Lar. E quero que você faça uma vibração, né? Para a gente encerrar esse plantão, já agradecendo a todos que participaram no Face, no YouTube, ouvindo a gente, também na TV Mundo Maior. Muito obrigado. Vamos para Eu que esse momento. agradeço, Alexandre, essa oportunidade e agradeço também os comentários que foram trazidos, que é o que foi aquecendo, né? Engrandecem Exatamente sempre. essa Isso. essa união é que traz esse aquecimento, esse bem-estar, essa reflexão para a gente vivenciar melhor aquilo que chega para nós. Muito bem. Então, nós vamos convidando a todos que nós possamos serenar as nossas mentes, os nossos corações, se pudermos nos assentar de uma forma tranquila, se quisermos fechar os nossos olhos ou deixar-nos abertos. Nós vamos nos irmanando nessa corrente luminosa. É uma corrente que passa o que há de melhor em nós, que vai nos trazendo equilíbrio, tranquilidade, serenidade, como num grande abraço entre todos nós. E unidos à espiritualidade, aos benfeitores amigos, nós vibramos pelo nosso planeta, por essa casa planetária que nos envolve, que nos permite aqui estar. Uma luz intensa, como uma capa regenerativa que recobre todas as nações, todos os povos do nosso planeta. Gratidão pelo nosso planeta Terra. Vibramos por todos os líderes das nações, para que haja entendimento, solidariedade e fraternidade entre todos. Vibramos pelo Brasil, essa pátria abençoada que nos acolhe, envolvendo o nosso povo nessas ondas de otimismo, de esperança, de equilíbrio e de paz. Vibramos pela nossa cidade, pelas nossas cidades, aonde estivermos, que essa luz intensa também visite as nossas cidades, trazendo essa irmandade, essa justiça, essa força para o trabalho no bem. Vibramos por todos os nossos irmãos
que passam por aprendizados mais difíceis nos orfanatos, nos asilos, nas penitenciárias, nos hospitais e nas ruas. Uma luz de esperança, de otimismo, de equilíbrio e saúde a todos. Agora pedimos pelos nossos lares. Estamos abrindo a porta mentalmente da nossa casa para que essa luz envolva cada recinto da nossa casa, visitando cada cômodo, envolvendo os nossos familiares, nessa vibração de entendimento, de equilíbrio e saúde. Nesse momento, pedimos aos benfeitores por cada um de nós, essas energias que vão penetrando pelo nosso coronário, invadindo todos os nossos centros perispirituais. É uma luz intensa de dentro para fora, que envolve o espírito imortal em discernimento, em serenidade, em tranquilidade, em pacificação. E essas energias recobrem todo o nosso corpo físico, os nossos sistemas, os nossos órgãos. Uma saúde de dentro para fora. Agradecemos. Estejamos unidos no ideal de vivenciar o Evangelho do Mestre, de seguirmos os seus passos, de estarmos junto a Ele, nessa rota de esperança e alegria. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus, e que Ele mesmo abençoe os lares de todos e aqueles irmãos em situação de rua, nesse tempo tão frio, aquecendo-os sempre. Obrigado, Beth Rei, pela participação mais uma vez e até a próxima, viu? Boa noite para você. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.